Declaro aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 41 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos, aprovado em 6 de junho de 2013, de autoria do senador Randolfo Rodrigues e da senadora Lídice da Mata, para debater o casamento civil igualitário com a sociedade civil organizada e o governo federal. Desta forma, eu convido para compor a mesa o senhor Gustavo Carvalho Bernardes, coordenador-geral de promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em representação à senhora ministra Maria do Rosário Nunes. Seja bem-vindo, Gustavo. Convido também para compor a mesa o deputado federal Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. É sempre um prazer receber o deputado Jean Willis aqui. Já esteve em outras ocasiões. Muito bem, deputado, seja bem-vindo. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, advogado, mestre em Direito Constitucional, autor do livro Manual da Homoafetividade. Seja bem-vindo, Paulo Roberto. Convido também para compor a mesa Kátia Osório, representante do movimento LGBT. Seja bem-vinda, Kátia. Letícia Pérez, representante do movimento LGBT. Jean Willis está me dizendo que a Kátia e a Letícia é um casal, é isso? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu quero apenas justificar, por enquanto, a ausência da deputada Érica Cocai, que também está prevista estar aqui. E assim que ela chegar, nós a convidaremos para compor a mesa. Quero aqui registrar a presença também do senador, nosso querido senador Paulo Paim, que já foi presidente desta Comissão de Direitos Humanos e que tem sido um grande colaborador aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Posteriormente, registraremos também a presença que a assessoria vai providenciar das demais pessoas que aqui estão representando os movimentos sociais aqui presentes. Eu só quero também informar a vocês que nós estamos com um problema de tempo aqui, porque às 10 horas nós temos a Comissão de Constituição e Justiça. E tanto eu quanto o senador Paim somos membros efetivos desta comissão e hoje vota também a PEC do trabalho escravo, que para nós é muito importante. Então, nós vamos conduzindo, e para todos vocês também, né, deputado? Nós vamos conduzindo a nossa audiência pública e, assim que der o horário, nós vamos avaliar como que a gente vai proceder. Então, sem muitas delongas, nós vamos, então, passar a palavra aos nossos convidados e convidadas, para que possamos já, de imediato, entrar no tema da nossa audiência pública, que vai debater o casamento civil igualitário com a sociedade civil organizada e o governo federal. Então, eu concedo a palavra ao Gustavo Carvalho Bernardes, coordenador-geral de promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em representação à senhora ministra Maria do Rosário Nunes.
Vamos combinar aqui uma dinâmica em termos de horário. Normalmente, a gente vamos conceder aí 10 minutos para cada palestrante, para cada convidado e convidada. Se houver necessidade, nós colocaremos mais 5 minutos. Pode ser? Aproveito para registrar também a presença do senador Eduardo Suplicy. O senador estava presente aqui também. Gustavo, com a palavra. Bom dia, senadora Ana Rita. Quero agradecer o convite em nome da ministra Maria do Rosário, saudar os demais componentes da mesa, ao senador Paulo Paim, relator do PLC 122, e quero aqui, em nome da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dizer que a questão do casamento igualitário, da igualdade de condição para o casamento entre pessoas heterossexuais e homossexuais é um avanço importante garantido pelo Poder Judiciário, uma concretização dos direitos previstos na Constituição Federal. O direito de não discriminação em razão do sexo, o direito de não discriminação em sentido mais amplo, e nós, a Secretaria de Direitos Humanos, recebemos isso como com uma forma muito positiva. Entendemos que é um reconhecimento de um direito extremamente relevante para a população LGBT. Antes de assumir o meu cargo na Secretaria de Direitos Humanos, eu trabalhei como advogado do movimento social e nós víamos seguidamente o quanto esse direito não ter sido reconhecido durante grande parte do tempo no Brasil trazia prejuízos para a população LGBT. O fato de muitos casais não terem a sua união tutelada pelo Estado, reconhecida pelo Estado brasileiro, trazia uma série de injustiças para a população LGBT que repercutia na sua vida de uma forma realmente dramática. Não foram poucos os casos em que os companheiros e companheiras desses casais do mesmo sexo faleceram e que a família foi até a casa dessas pessoas, trocou a chave para não deixar com que os seus companheiros voltassem para casa e não tivessem nem mesmo acesso aos seus pertences pessoais. Não foram poucos os casos em que o não reconhecimento da família composta por casais do mesmo sexo trouxe sofrimento, inclusive, para crianças adotadas por esses casais, né? Por não verem reconhecida essa união, essas adoções muitas vezes obrigavam com que apenas do casal fizesse a adoção sozinha de uma criança e quando esse viesse a falecer ou faltar, né, acabava que essas crianças ficavam afastadas do outro pai ou da outra mãe e causavam um sofrimento terrível a esses menores, essas crianças. Então, são inúmeros os fatos que aconteceram e que justificam com que o Supremo Tribunal Federal, reconhecesse a igualdade entre a união estável homossexual e a união estável heterossexual. Esse reconhecimento trouxe, consequentemente, o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque a Constituição Federal fala que o Estado facilitará a conversão da união estável em casamento. Portanto, a partir do reconhecimento da equiparação da união estável heterossexual com a união estável homossexual, o Estado também se tornou obrigado a reconhecer, a possibilitar e facilitar a conversão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, nesse sentido, no sentido de reconhecimento dos direitos da população LGBT, da dignidade da pessoa humana, nós nos somamos ao Supremo Tribunal Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal, e reconhecemos o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E achamos que isso vem a contribuir com os direitos humanos da população LGBT.
Já naquele momento, a ministra Maria do Rosário, em que isso foi pautado no Supremo Tribunal Federal, procurou a Advocacia Geral da União, nós construímos memoriais para os ministros, a ministra teve uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, e a Advocacia Geral da União fez uma defesa, uma sustentação oral no momento do julgamento, defendendo essa equiparação. Portanto, o Estado brasileiro, o Poder Executivo brasileiro, desde o primeiro momento, se somou aos esforços de reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que nós devemos aqui problematizar talvez se nós devemos avançar numa proposta de lei a respeito do tema, considerando que nós temos um poder legislativo um tanto conservador nesses aspectos, ou se nós podemos continuar com a Constituição Federal, o que a Constituição Federal nos diz, né, que garante o direito, segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, que garante o direito ao casamento e à união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, nós devemos aqui também problematizar se essa estratégia é uma estratégia conveniente de pautar um tema, porque eu fico com receio, muitas vezes, de emendas que possam ser feitas e se criar uma figura diferente para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não, nós queremos o mesmo instituto do casamento que serve para pessoas heterossexuais deve servir também para pessoas heterossexuais, né? E nesse sentido foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu e nós do governo federal nos somamos a essa interpretação que a Constituição Federal garante. Outra questão que o Supremo Tribunal Federal colocou, que é a questão da não discriminação por gênero, né? Que eu acho que essa foi uma tese que surgiu até a primeira vez que eu vi essa tese quanto advogado foi no Rio Grande do Sul, quando eu atuei lá como advogado em ações de casamento, que eu entrei com a ação de casamento, algumas ações de casamento no Rio Grande do Sul. E a tese que surgiu lá, que foi o primeiro desembargador que votou a favor, foi o desembargador Rui Portanova, e ele mencionou que quando o Estado trata uma pessoa, um homem que vai casar com uma mulher de uma determinada forma e um homem que vai casar com outro homem de forma diferente, ele está fazendo uma discriminação por gênero, que é vedada pela nossa Constituição. Então, eu acho que essas teses jurídicas que o nosso judiciário, o Poder Judiciário construiu e que estão bem embasadas e que interpretam a Constituição favoravelmente ao cidadão e à cidadã, elas têm que ser reforçadas por nós. Nós temos condições de avançar mais nessa interpretação e espero também que o Poder Legislativo também consiga avançar. Porque, senadora, nós não temos, até hoje, uma legislação que explicitamente fale dos direitos da população LGBT, uma legislação federal no Brasil. E nós precisamos de uma legislação federal, de uma sinalização do Poder Legislativo, de que a população LGBT também merece a atenção desse poder, como tem merecido do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Então, nós precisamos que o Poder Legislativo se some, né? E que o Estado brasileiro, por fim, deixe claro para a sociedade que a população LGBT vai ser protegida e tutelada pelo governo, pelo Estado brasileiro, e que merece proteção desse Estado. Então, nós temos aqui tramitando nessa comissão o PLC 122, o PLC que criminaliza a homofobia. E é fundamental que nós avancemos, que está com a relatoria do senador Paulo Paim, inclusive. Nós precisamos avançar e nós precisamos pautar essa criminalização, que é urgente, porque nós temos um aumento de 2011 para 2012 de 11% nos homicídios da população LGBT no Brasil. Nós precisamos avançar na proteção dessa população. Proteção
também quanto ao reconhecimento dos direitos de cidadania, o direito ao casamento, mas também a proteção do Estado no que diz respeito à segurança dessa população contra os homicídios, contra os assassinatos, contra as violações que nós vemos cotidianamente aqui no Brasil. Não, eu concluo por aqui, depois eu deixo, se tiver mais algum comentário, eu concluo. Muito obrigado, senadora.